Olá, meu nome é Rui Simas, sou consultor erótico e este é o quinto episódio do programa Consensual que passou no canal Q e que eu estou aqui a partilhar neste canal de YouTube para vos dar aqui um pequeno contexto de porque é que convidei as pessoas para estes programas. Neste quinto episódio eu convidei a Tânia Líbano, que é uma dating coach, mas que especializa-se sobretudo em ajudar homens a conquistar mulheres. Vá. Um, e eu achei particularmente interessante esta perspectiva, porque ultimamente fala-se muito sobre a questão da masculinidade e de como é que os homens podem ter outro tipo de abordagem em relação às mulheres, e neste caso é uma mulher que ajuda homens a terem essa aprendizagem, vá, e essa capacidade de poderem ser mais naturais e mais abertos e mais honestos e mais vulneráveis, mas com uma perspectiva que não é a perspectiva que se está à espera, é uma perspectiva muito pragmática, muito prática, e eu achei que era mesmo interessante colocar aqui algumas questões em relação a este conceito de ajudar homens a conquistar mulheres, porque hoje em dia também há um grande déficit social, há uma grande incapacidade das pessoas se abordarem umas às outras e sem aquele receio ou sem aquele bloqueio logo à partida de que ninguém se pode meter na minha bolha. E como a Tânia tem a experiência da realidade inglesa, neste caso londrina, e agora a experiência na realidade portuguesa, foi também muito curioso perceber as diferenças entre não só a maneira como as pessoas abordam, mas também a maneira como as pessoas se permitem ser abordadas. E por isso espero que gostem desta conversa, digam também as vossas opiniões nos comentários e se quiserem ver o resto do episódio, porque aqui só está uma parte do episódio, podem ver na plataforma do canal Q, aqui Play, um, e sigam esta página para mais vídeos deste género e até já. Veux-tu danser avec moi? Olá, bem-vindos ao Consensual, o novo programa do canal que é sobre cultura erótica, apresentado por mim, Rui Simas, sou erotic coach e terapeuta sexual, e hoje estamos aqui neste quarto muito particular do Motel IC Montijo para falarmos com Tânia Líbano, que é dating coach especializada em ajudar homens a encontrar o amor, certo? É verdade. E que trabalha em Portugal e que também trabalha em Inglaterra, Sim. certo? E começava por aí. Qual é que é a diferença entre os mercados do amor em Inglaterra e Na realidade Portugal? é bastante diferente. Eu posso até referir que inicialmente comecei em Londres, em 2017, e o ano passado decidi trazer o conceito para Portugal. E foi engraçado perceber o quão diferente é a dinâmica em Portugal comparativamente com outros países europeus, porque nós em Londres acabamos por atrair clientes de várias nacionalidades, não só ingleses, como americanos, espanhóis, italianos, Quénia, Dubai, sei, temos assim uma variedade engraçada. E aqui em Portugal temos uma realidade, paramos com uma realidade muito mais conservadora. Pois, mas também é muito mais gente portuguesa só, não tanta variedade de estrangeiros. Não, porque nós temos neste momento uma grande comunidade estrangeira que na realidade está a ajudar este mercado a abrir um bocadinho. Porque está-nos a obrigar a ter uma mente mais aberta, por assim dizer. Posso já adiantar que, por exemplo, no mercado em Inglaterra é muito fácil abordar uma mulher na rua. As mulheres estão muito receptivas. Por exemplo, aqui em Portugal é mais difícil quebrar o gelo. é um bocadinho difícil, vamos admitir que a dinâmica é mais complicada, até porque a mulher naturalmente não se sente confortável a ser abordada por um homem, a não ser que esteja num contexto social, que foi apresentada por amigos, ou que esteja num evento em que saiba que é para networking, ou seja, que há está-me a faltar a palavra, um conforto, uma segurança em estar nesse evento, porque há referências. Agora, no meio da rua, abordar uma mulher
Sim. Mas consideras, por exemplo, a referência que eu tenho de pessoas que viveram em Londres e que têm essa experiência, é que ajuda o facto das mulheres serem mais receptivas, não tanto porque os homens lá sejam mais aptos Claro. a meter conversa, porque Porque na realidade não são. Exato, eu tenho a referência de, por exemplo, mulheres portuguesas que foram para lá e, portanto, perceberam que os homens não tinham muito jeito, mas como o ambiente é muito mais permissivo a isso, eles têm muito mais à vontade para meter conversa. Claro, até pelo o número de pessoas que encontramos em Londres, por exemplo, nós temos 8,9 milhões de pessoas em Londres, quanto que em Lisboa temos que 1 milhão? Pois, sim. 1 milhão representa cerca de uma faixa etária ali. Eu na altura vi isto em 2015, os censos, e tínhamos cerca de 1 milhão de pessoas, um bocadinho mais, ali na faixa etária entre os 20 e os 30, pronto. E isto falando para esse nicho, vá. Pois. Nós em Lisboa, falando nas faixas etárias todas, temos 1 milhão de pessoas. É impossível, ou seja, no sentido de é muito mais fácil aqui em Portugal reencontrar alguém do que em Londres. Pois. E até quem me falou desta perspectiva foi uma amiga britânica que, na altura, quando fui viver para Londres, eu também tinha muita atitude muito portuguesa de não vá cá ninguém na rua, tipo, poupem-me. E ela disse, não vejo nada errado. Imagina, a probabilidade de ver esta pessoa novamente Pois. é de 0,09%. Sim, até porque há muita ideia, por exemplo, também quando pessoas de Portugal vão... Normalmente a ideia que se tem é que quando se vem para Portugal é difícil meter conversa com as mulheres portuguesas, mas quando as mulheres portuguesas vão para fora e sentem essa vontade e essa segurança de estamos cá fora, ninguém nos conhece, claro, ninguém nos julga, têm muito mais à vontade e até são muito mais dadas receptivas, a claro, aventuras, porque estas ideias que nós temos em Portugal de ainda muito conservador, nós vivemos muito sobre os valores ético-morais da Igreja Católica, então ainda há muitas crenças limitantes intrínsecas na cabeça das pessoas, e por mais que queiramos ou não, a verdade é que isso espelha-se no nosso dia-a-dia recorrentemente. Quando estamos lá fora, somos mais libertos, somos mais livres, não temos ali ninguém a julgar-nos, então acabamos por ser mais livres. Sim, apesar de, por exemplo, na sociedade inglesa também há um grande peso da igreja, mas é uma igreja diferente, mas isso não se sente tanto porque o que é que achas que abriu aquela sociedade? Foi mesmo a entrada de pessoas de diferentes países? Não sei, a verdade é que Londres está um bocado mais à frente do que Portugal, ou seja, nós estamos a viver um bocado agora o que Londres já viveu há vários anos, que eles têm um grande número de estrangeiros a viver no centro, e na realidade não se vê assim tantos britânicos no próprio centro da cidade. Em Lisboa é o que se está a passar agora, nós começamos a ver um grande afastamento dos locais para a periferia e quem está a viver o centro de Lisboa são os estrangeiros. Então, se calhar, sim, há uma certa também influência de há uma maior abertura. Agora, se é assim ou não, também não quero estar aqui a inventar, não é? Mas na parte prática, na realidade, o que se sente é as pessoas em Londres estão efetivamente muito mais à vontade e muito mais abertas a conviver do que as mulheres em Portugal. Por exemplo, lá é facílimo para mim pegar num aluno, levá-lo para a rua e fazer um exercício básico de cumprimentar e a mulher recebe isso com facilidade, não está interessada e está tudo bem, aceita com um sorriso e ajuda e fala e até se pode rir da piada e depois segue o seu caminho. A mulher portuguesa quem és tu, né? Quem és tu? Imagina, tens o teu telefone, passas o dia inteiro a responder WhatsApps, a falar com a tua mãe, com o teu pai, com o periquito, Mira que tens que pegar no telefone para ir falar com uma pessoa que não conheces de lado nenhum, para ter uma conversa de olá, tudo bem, como foi o teu dia? Não tens energia. E depois, como também não tens a vibe inicial de quando conheces alguém, aqueles segundos que é preciso para uma mulher saber se tem interesse em ti, não existem. Então vamos começar do início. Como é que tu tiveste esta vontade de entrar para esta área? Eu, na realidade, quando me perguntou isso, até acho piada, porque eu não tive vontade nenhuma, simplesmente enfiaram-me no meio disto. E porquê? Foi a coisa mais aleatória à face da Terra. Eu, na altura, na realidade, trabalhava com eventos, e ainda trabalhei vários anos, e na altura convidaram-me para ir viver para Bali. E eu precisava de dinheiro extra, e então perguntei-me, onde é que eu vou arranjar aqui um part-time extra? E tinha 2 amigos que eram dating coaches, que na altura convidaram-me, disseram-me, olha, queres um extra, por acaso precisamos de mulheres,
eu já saía muito com rapazes e estava sempre a fazer casalinhos entre amigos e era a wing girl dos meus amigos todos. Wing Girls, como explicar, é aquela rapariga que ajuda, não é? Alguém a engatar, vai dizer bem, não é? Exato, vai sair à noite com um amigo e diz, olha aquela, e vai ela fazer a conversa, pronto, eu sou... É o mesmo que um wingman, mas pronto, aqui sou mulher. E já estava muito habituada a fazê-lo. E na altura convidaram-me. E eu já sabia mais ou menos da dinâmica, porque estes meus amigos muitas vezes iam sair à noite com os alunos e vinham ter connosco, as amigas. E nós víamos a dinâmica, uma coisa super simples, pronto, eles diziam estes homens, olha, têm dificuldade em conversar com mulheres, sofrem de ansiedade social, e até nos pediam para nós conversarmos com eles, para lhes mostrar que a mulher não é um papão, não é nenhum bicho de 7 cabeças e que podemos ter uma conversa agradável. E eu achava aquilo espetacular, como é que... brincar, mas alguém está a ser pago para ajudar alguém a engatar mulheres, tipo, que realidade é esta? Então na altura quando me convidaram, eu, olha, porque não, bora lá, não tenho nada a perder, preciso de uns extras, bora lá. Olha, e foi engraçado, porque entretanto comecei a gostar tanto do que estava a fazer, comecei a envolver-me muito nas sessões e comecei a querer genuinamente resolver o problema destes alunos. E então comecei a fazer mais do que apenas levá-los a sair à noite e a conversar com mulheres. Comecei a interessar-me mesmo pela dinâmica social, pelo comportamento, pelas questões sociais, das diferenças de como é que o homem e a mulher vê a relação, como é que eles atuam em cada dinâmica social, e então dei por mim a ir mais além do que ajudar um homem com ansiedade social a falar com uma mulher, mas também a ajudá-los desde o princípio com aptidões sociais. E dependendo então de cada aluno, eu comecei a adaptar todo o meu coaching, em que muitas vezes eu trabalho com as pessoas até desde o início da base do fazer amigos, conversar com as pessoas, levar uma conversação superficial a algo mais íntimo ou mais intenso, construir amizades mais fortes. Ou seja, acabei por dar por mim a fazer toda uma ajuda, todo um coaching mais social do que apenas só a nível da ansiedade social destes homens em si. Sim, porque já se falou algumas vezes sobre esta questão de ajudar homens a engatar mulheres e também surgiu uma visão um bocadinho deturpada ou negativa dessa dinâmica, porque achou-se que os homens podiam estar a manipular as mulheres e que isto tivesse de alguma maneira a ver com como... ser como estava a ser comunicado. De repente tivemos uma panóplia de dating coaches que se expuseram online com ensinamentos, para mim, na minha opinião, um bocado old school, sobre como engatar mulheres com técnicas muito infantis. Pronto, e as próprias mulheres hoje em dia já sabem essas técnicas e sentem-se, de certa forma, também usadas. Então, em vez de sentirem que estão a ser seduzidas em todo aquele processo que gostamos também, da dança, eles esforçam-se e nós dizemos que não, e depois ele vem, pronto, não, entramos aqui, de repente, numa de, isto até é lame, já sei, já conheço esta técnica, já vi. Eu estava a referir isto porque eu não sei se tu também deves ter lido o livro The Game, que foi um livro muito famoso nesta área e que deu a conhecer várias escolas que existem online com vários gurus que ensinam homens a ser pick-up artists. Mas quando eu li esse livro, o que me fez ficar fascinado com este universo não foi tanto a questão das técnicas de engate, porque todos os homens falam sobre como engatar e como é que fizeste, toda a gente fala sobre isso, mas trouxe à tona ou mostrou-me uma realidade de muita insegurança nos homens, que há mesmo muita dificuldade dos homens conseguirem socializar numa altura em que as mulheres estão a ter muito mais poder, não é? Estão a ter muito mais força e poder de decisão e portanto essa incapacidade e essa questão mais de socialização é que me motivou a querer saber mais, e por isso é que também te trouxe aqui, porque acho que é importante falarmos sobre esta questão de atitudes que parece que estamos a dar força aos homens ou
ou que estamos a reforçar atitudes machistas ou Claro. de manipulação, na verdade há mesmo muitos homens à procura de ajuda para poderem ter algum tipo de visibilidade, porque há normalmente o mercado é sempre muitas mulheres a gostarem de um tipo de homem e muitos homens a gostarem de muitas mulheres, depois não têm essa Não, aqui até há muito, ligação. por exemplo, há muita ideia, e eu até fiz isto em segredo durante alguns anos, porque não queria pôr em causa a virilidade dos meus alunos, Pois. porque a verdade é que as pessoas ouviam, existe em estás a ajudar homens, e metiam-os logo num saco muito inferior. E eu até dizia às minhas amigas, olha, confio muito mais num aluno meu para namorar contigo do que às vezes os idiotas que tu falas na rua. Pois. Porque, ao menos, eu sei que esta pessoa está preocupada em melhorar-se, está preocupada em fazer o meu trabalho, está preocupada em aprender como ser empático às tuas necessidades, e a maior parte dos homens não quer saber disso para nada. Não. A maior parte dos homens, não é a maior parte, também não quer ser injusta, há pessoas boas, claro que sim. Mas a verdade é que sim, vivemos numa cultura muito machista. Vivemos numa sociedade patriarcal, em que os homens não é que estejam tipo a fazê-lo de propósito, mas é assim que eles foram educados. E depois acontece uma coisa muito gira também, que não tem nada de giro, que é, estamos a entrar não é nem entrar, já temos um movimento feminista presente, e graças a Deus, não é? Mas entramos aqui numa linha muito tenue que separa o feminismo do extremo feminismo, que até eu acho que já passa para o machismo. E as pessoas não sabem muito bem definir isto, percebes? Porque esta questão dos jogos e dos jogos de poder e da força também que se está a tentar perceber é uma dos temas que não surge só na questão do engate, mas também surge, por exemplo, nas relações, e eu também trabalho com casais e, portanto, sei que há muitos homens que me procuram para como é que eu posso satisfazer a minha mulher, como é que eu posso perceber o que é que ela quer, o que é que ela precisa, o que é que ela pensa. E esta necessidade de agradar, esta necessidade de ser validado ou ter valor, não é tanto uma questão de eu quero ser o melhor ou quero ser muito bom, como é que eu posso estar no mesmo patamar, mesmo nível em que a exigência dela é correspondida ou que é satisfeita. Não, sem dúvida. Porque esta história, a verdade é que o que está a acontecer é que está cada vez mais a afastar as pessoas. Então assistimos hoje em dia as mulheres a dizerem eu quero que os homens me respeitem porque eu sou uma mulher independente, sou empoderada. Depois temos mulheres a dizer eu não preciso de homens para nada. E depois temos os homens numa cultura em que lhes está a ser mais permitido serem vulneráveis, expressarem as emoções, mas logo a seguir temos as mulheres a dizer mas eu não quero um homem que chore nem que mostre demasiada emoção, eu também preciso de um homem viril. Então, mas espera lá, o que é isto da virilidade? Então, nós queremos homens que sejam iguais a nós, ou seja, nós queremos ser iguais a eles, mas eles não podem ser iguais a nós, ou seja, eles não podem ser emocionais como nós. Okay? Mas nós queremos que eles continuem ali viris e que vão para a caça, mas que também nos compensem, que nos compensem, mas ao mesmo tempo estamos a dizer que não precisamos deles para nada. Então, não é nós mulheres, porque eu sei que há muitas mulheres que concordam comigo, e graças a Deus nem todos pensamos igual, mas está a haver no mundo, isto é que assusta, no mundo, toda esta ideologia que está a separar as pessoas, ok? Porque depois estes homens que se sentem rebaixados por estes movimentos e por estas ideologias, a seguir vão para a internet e encontramos toda uma manosfera contra as mulheres. E isto está a separar os géneros. Temos mulheres frustradas porque os homens não os compreendem e temos homens frustrados porque não conseguem corresponder às necessidades exigidas pelas mulheres. Então eu acho que eu própria, quando vejo e falo com as pessoas, eu às vezes até digo, vocês não sabem o que é que vocês querem. Porque vocês querem homens sensíveis, mas depois não sabem lidar com eles. E depois vocês querem ser iguais, mas vocês não querem que o homem querem que o homem seja mais másculo que vocês, mas vocês depois têm tanta energia masculina que vocês não deixam o homem encaixar-se. Então, se o homem está habituado a ser o provedor, a ser o que dá segurança e apoio, e de repente vocês querem fazê-lo também, mas não lhe dão espaço para ele fazer aquilo que ele sempre soube fazer e nem lhe explicam como é que ele pode fazer, querem o quê? Pois. Sim, é isso, os papéis estão-se aqui um bocadinho a inverter e não é só isso, há uma vontade muito grande das mulheres se empoderarem, mas não há uma vontade muito grande dos homens se vulnerabilizarem, porque eles, como toda a gente sabe, quando alguém se vulnerabiliza, isso é uma cartada, é um trunfo muito grande para que alguém possa magoar-nos, não é? E desce de uma forma muito profunda e, portanto,
o pedir para alguém ter mais poder e mais força é fácil porque quanto mais força tivermos, mais poder temos e mais controle temos sobre a vida. Mas pedir a alguém para se vulnerabilizar, se não é uma coisa que é natural nessa pessoa, não é? Porque a dinâmica de homem e mulher até hoje tinha sido o facto da mulher ser naturalmente mais vulnerável, então cria um maior sentido de proteção nos homens, então eles tentam proteger mais. Se agora o vulnerável é o homem, tem que ser a mulher a querer proteger o homem, que ela não vai querer. Não quer, o problema é que a mulher não quer. Não é essa atitude mais, não é esse o impulso. E então temos estas... Lá está, estamos a pôr muita coisa em causa e é uma coisa que não é só para as novas gerações, mas também para as que vêm agora a seguir, não é? Que estão a levar com esta conversa de as mulheres não precisam dos homens, que é uma conversa que já vem há muito tempo. Confuso. Eu vejo a geração hoje em dia. E os homens a dizer que querem muitas mulheres porque é isso que desde sempre quiseram e às vezes o problema é esse, é quererem muitas mulheres, então às vezes abusam e as mulheres não querem homens, afastam os homens. Então, e em relação à rejeição, tu também trabalhas essa parte de lidar com quando as coisas não correm bem, quando a tua técnica ou os teus ensinamentos não correm bem? Não, aliás, uma das as primeiras coisas que eu ensino a um aluno meu que chega aí sim com ansiedade social é vamos treinar a rejeição. Vais ser rejeitado, às vezes que for preciso, até perceberes que não vais morrer, não dói e que consegues lidar com isso até com alguma graça e consegues virar isso a teu favor. Mas tu acompanhas os teus alunos até quando? Desde que eles estão a aprender sobre si próprios e depois entram em contato com alguém e depois até quando é que estás com eles? Até eles quererem? Depende também da pessoa. Por exemplo, eu tenho alunos que querem soluções de penso rápido, que é como se fosse um guião para chegarem ao pé de uma mulher e dizerem A mais B é igual a C. E depois tenho outros alunos que querem realmente algo mais substancial e aí sim posso fazer o acompanhamento desde ajudá-los na parte social, de se melhorarem, de saberem ser mais empáticos em dinâmicas sociais, a arranjarem namoradas, a mantê-las e até mesmo a acabar com elas. Porque assim, ninguém é obrigado a ficar com a primeira pessoa que viu e que gostou, não é? Muitas vezes até é depois, já na relação, que se identificam padrões que afinal não são assim tão compatíveis. E eu até digo muitas vezes, o difícil não é arranjar uma namorada, o difícil é mantê-la. Pois. E tu achas que ainda é possível haver romances monogâmicos? Ou que a monogamia já Eu acho que sim. Eu pessoalmente acho que sim. Eu não vou entrar muito por aí porque eu acho que cada um sabe de si, Deus sabe de todos. Cada um faz aquilo que quer e que entende. Eu, por exemplo, já tive alunos que me procuraram no âmbito de os ajudar a ter relações poligâmicas. Aliás, eu tenho um até, inclusive, que queria conhecer mulheres para trazer para a relação, para poderem fazer, posso dizer menagens? Sim. Menagens da casa. Exato. E na altura a mulher dele é que lhe disse, olha, vai ser mais fácil para ti se fores tu, não é? E ele como personal trainer tinha acesso a imensa gente no ginásio e na altura fez um curso connosco para o ajudarmos a desbloquear. Lá está, como ele tinha mulher já há tanto tempo, não tinha tanta facilidade e nós estivemos a ajudá-lo a desbloquear para ele conseguir trazer mulheres facilmente para a relação entre ele e a mulher. E assim, é falado, é consensual, por isso, não tem mal nenhum. É o noivo em cima de um fogo de artifício em que explode e faz a imagem da noiva. Uma noiva que está a agarrar numa garrafa de champanhe e o noivo está a sair dentro da garrafa de champanhe como se fosse um gênio na lâmpada. Mas quem é que se lembra de fazer isto? Hoje, por acaso, ouvi a CEO da Bumble dizer que no futuro é possível que a inteligência artificial faça de concierge, de elemento que vai falar com outras aplicações de outras pessoas, vê quem é que são as pessoas que podem ser mais compatíveis e então depois diz ao utilitário para então, olha, destas pessoas, destas inteligências artificiais todas com quem eu falei, as 3 ou 4 melhores são para tu conheces pessoalmente, são estas. Claro. Sabes que isso assusta-me um bocado e uma coisa que eu tenho reparado, e graças a Deus que é assim, por causa eu não quero estar a dizer nomes de plataformas, mas já começam a surgir muitos eventos e plataformas que lá está, como um Tinder, como um Bumble, fazem toda uma seleção da inteligência artificial e depois conectam as pessoas para jantares ou para certos tipos de eventos.
E eu comecei a criar um evento, criei um estilo de evento em que eu conecto as pessoas depois de terem passado por um processo de formulário e entrevista comigo, e só depois é que eu as seleciono para se encontrarem para um jantar. E depois cada uma depois tem direito a fazer um relatório, e no relatório cada uma dá o seu parecer de primeira impressão que teve em relação a cada indivíduo. Depois no fim recebes um relatóriozinho de 2, 3 páginas sobre o que é que as pessoas acharam sobre ti. Pronto. E toda a gente me diz que o que mais gosta é o facto de ser eu a fazer a seleção e não uma inteligência artificial por trás a selecionar com quem é que se vão encontrar. Porque a inteligência artificial nunca vai ter isto, que é empatia e este, sabes, este sentido de energia, este feeling. Não vai, não vai. A inteligência artificial analisa o meu formulário e eu, se for pelos formulários, posso fazer isso. Eu às vezes tenho pessoas que eu olho pelo formulário e digo, esta pessoa é impecável, depois falo com ela e digo, oh meu Deus, esta pessoa é um red flag gigante, esta pessoa não vai ao meu evento, porque eu tenho que ter cuidado com as pessoas que eu trago, porque as pessoas no papel podem parecer espetaculares, mas depois começamos a conversar com elas e é tipo... Eu tenho uma perspectiva em relação à inteligência artificial que é, eu acho que a nossa salvação em relação à inteligência artificial é a estupidez. Porque mesmo nas consultas e nesta questão do erotismo, a questão do humor e a questão de fazer coisas que são estupidamente surpreendentes ou são estupidamente estúpidas, às vezes ajuda as pessoas a terem uma maior à vontade, há muito aquela, até é conhecida aquela atitude de, ai, que parvo que ele é, mas ao mesmo tempo está a achar piada e dos homens fazerem coisas estúpidas para chamar a atenção. Para chamar a atenção, claro, depois tens efeito Peacock. Então esse efeito da estupidez, que é por exemplo, há vários livros que elogiam a estupidez, acho que tem tido muita, por exemplo, nas minhas consultas, é uma coisa que às vezes desbloqueia isso, que é homens ou mulheres que querem fazer as coisas muito certinhas, como é que eu posso fazer as coisas para agradar, como é que eu posso fazer as coisas para ser perfeito e ideal, e às vezes a ideia é, não, mas faz uma coisa surpreendente, faz uma coisa que às vezes parece parva ao início, mas que pelo facto de tu teres feito uma coisa pouco programada ou pouco pensada, exatamente, fora do normal, acaba por criar essa, olha, ele lembrou-se de mim. Subsais, não é? Às vezes é aquela coisa do o quanto é a intenção toda, salva toda a coisa. Então, imbuídos pelo espírito da estupidez, eu vou-te fazer um pequeno desafio que vai ser patrocinado pela Vibrolândia.